Boa noite, pessoal. Se você quer saber mais como atuar 100% e viver 100% da fisioterapia do sono, fica aqui comigo nessa live que a gente está começando agora. A ideia é fazer uma live 2 daquela que nós tivemos aí há 15 dias atrás. E a gente teve bastante comentários, eu não consegui ler todos, né? Porque foi muita coisa, mas tem pessoas que entraram aqui que eu já sei que são empresários aí da fisioterapia, empreendedores, que são fisioterapeutas também que estão começando. Essa área do sono é uma área muito pequena, né? Então a gente acaba se conhecendo e conhecendo um pouco da realidade de cada um. Mas a história de cada um, o caminho que cada um percorreu e como chegou até onde chegou, muitas vezes a gente não vê e não sabe, né? Então é fácil a gente olhar para alguém que está numa situação que a gente acha, julga que é boa, que é promissora, né? Mas que nós não sabemos qual foi o caminho que essas pessoas percorreram. Então vão me dando aí boa noite, Natasha, Ellen, boa noite, Nath, Renata Brito, Taz, Tice, Velter Tice, acho que eu falei certo, né? Maria Adelaide, Tamar, pessoal aqui que sempre nos acompanha. Sabe o que eu queria pedir para vocês? É muito mais fácil se vocês compartilharem comigo as suas dúvidas ou curiosidades. Ah, Flávia, como é que você fez isso? Como é que você começou? Isso aí eu já falei na outra live, né? Mas a ideia dessa live aqui hoje é a gente falar sobre parcerias para viver 100% da fisioterapia do sono, investimento, retorno de investimento e para a gente falar também sobre a parte financeira, que eu acho que é uma coisa que importa muito, independente se você quer fazer uma transição de carreira, independente se você acabou de se formar e você quer entrar na área do sono como sua primeira opção, se você está cansado já do que você faz ou se você quer agregar a fisioterapia do sono ao que você faz, tá super aberto, né, pessoal? E não tem receita de bolo, não tem... Luciana, tudo bem? Muito bom. Não tem uma forma secreta, né? Eu vou compartilhar com vocês o que deu certo comigo, como eu acho que funciona, mas com certeza eu tenho muito para aprender com vocês aí e saber de que forma que vocês atuam. Agora na turma 3 a gente teve uma variedade bastante grande de profissionais, né? Tanto profissionais aí já que estão no mercado há 25 anos, que já foram professores, que já atuam aí com loja, distribuição de equipamento, modelo de negócio, pessoal, existem vários possíveis nessa área do sono. Então, só recapitulando um pouquinho da nossa live anterior, né? A gente falou sobre insegurança de mudar de área, né? Que muitas vezes a gente fica apegado àquele conhecimento que nós tivemos no passado. Então, eu fiz fisioterapia respiratória, estágio e comecei a trabalhar em terapia intensiva dentro do INCOR, em São Paulo, que me ensinou muito. Atendi muitas emergências, atendi muitas crianças, muito pós-operatório, muita extubação, transplante cardíaco, transplante pulmonar. Tive essa experiência que foi fantástica e que me ajudou demais a formar todo o meu currículo e o que eu sei hoje, muito em consequência disso. Mas que chegou um momento que não brilhava mais os meus olhos continuar nessa área de atuação. Então, foi uma coisa meio natural, assim, eu conheci a área do sono, me apaixonei pela área do sono, quis investir nisso, mas aí minha vida deu uma virada, eu mudei para Belo Horizonte por uma questão pessoal e aí aqui foi onde tudo começou, de fato, na área do sono, que foi onde eu comecei a abrir mercado e comecei a me estabelecer aqui como fisioterapeuta. E vejam que eu tô numa capital, eu tô numa cidade que tem concorrente, né? Porque muitas pessoas falam, ah, Flávia, mas aqui na minha cidade tá cheio de concorrente. Ó, Rafaela tá lá em São Paulo, que é centro maior do que São Paulo, que tem muitos recursos e que tem muitos fisioterapeutas do sono. Rafaela tem o nicho dela lá, tem a Terpo, ela atende, ela dá mentoria, ela faz o pós-doutorado dela, ela tem paciente pra caramba, e é possível sim. Ah, Flávia, mas eu moro no interior e aqui na cidade onde eu moro
não tem ninguém, não tem recurso, a gente não tem como tratar esses pacientes, porque o diagnóstico não é feito. Pessoal, primeiro ponto importante é procurar profissionais parceiros. Então, vamos pensar o seguinte, você não tem dinheiro, você quer investir na área do sono e você não sabe por onde começar. Primeira coisa, dica assim, importantíssima, não faça o que você não sabe fazer. Então, não atue numa área que você não aprendeu a atuar, que você não tem conhecimento para atuar. Por que eu estou falando isso? O pessoal da terapia intensiva, como eu achava que era facílimo tratar sono, porque eu colocava CPAP nos pacientes do hospital. Então, o paciente estava em insuficiência respiratória, recém-estubado, tinha feito um edema agudo de pulmão, um pico hipertensivo, usava o CPAP lá, uma ventilação não invasiva, o paciente melhorava, porque ele estava ali dentro de um quadro agudo, ele saía do quadro agudo, melhorava, e para mim, aquilo ali era o forte da fisioterapia respiratória. Aí eu comecei a estudar sono e eu falei, não, isso aí eu vou tirar de letra, já sei máscara, já sei mexer nesses equipamentos, destravar esses equipamentos, isso aí é só fácil, né? O paciente vai para casa e dorme e pronto. Ledo engano. Aí quando a gente começa a entender que o sono é algo de todos os dias, não é o período que o paciente está agudizado, pelo contrário, ele está bem, ele está em casa, né? Bem eu não digo, porque se ele tem apneia e não é tratado, ele não deve estar bem. Mas o que eu quero falar assim, ele está num estado estável. E aí ele vai usar o CPAP toda noite, ele vai dormir com aquele equipamento toda noite, ele precisa ter conforto. Aí ele dorme, a pressão do ar está muito alta, abre a boca, vaza ar pela boca, ele acorda com a sensação de sufocamento, ele engole ar, a esposa reclama porque não está dormindo, aí ele perde o sono, não consegue dormir de novo, e aí vem aquela enxurrada de problemas que eu não sabia lidar. Primeiro porque eu sou da era pré-histórica, não tinha cartão de memória nos CPAPs, saibam que isso um dia existiu, para quem não conhece disquete, um dia existiu. Pessoal, quem é mais velho aqui, por favor, me ajuda. Vocês sabem que esses dias uma funcionária lá da clínica conheceu um cheque semana passada. Ela nem sabia como é que olhava um cheque. Então, o CPAP era assim também, não tinha recurso. A gente não tinha como saber se estava corrigindo o evento, se não estava. Era na clínica do paciente, era ver se melhorava a saturação, era ver se melhorava a ausculta pulmonar, mas era muito subjetivo. Então, agora, a gente já está numa época... você riu, né, Heloísa? Você é da época do disquete que eu sei. Então, você compartilha comigo dessa parte também. Então, muito bem. Se você não tem dinheiro para investir numa área nova, primeiro investimento importante que você tem que se organizar para fazer é ir aprender o que você quer fazer. Não adianta você começar a tratar o sono de uma forma totalmente desconhecida. Por que eu estou falando isso, pessoal? Eu falo que é um tiro no pé fazer isso, porque se você começa a atuar numa área que você não conhece e você faz algo errado, se você não entrega resultado, a sua reputação nem começa. Ela já vai por água abaixo. Eu não estou dizendo que você tem que só começar a atuar quando você tiver mestrado, doutorado e tudo mais. Não é isso. Mas é o mínimo de conhecimento importante, porque senão você começa a fazer coisas erradas ou coisas não tão adequadas, o seu paciente não vai ter um bom resultado, ele não volta muitas vezes para você. Ou pior, ele leva para frente que o atendimento seu não gerou resultado. E a gente sabe que tratar o sono dá resultado. A gente sabe que o paciente melhora. Alguns vão melhorar mais, outros vão melhorar menos. Alguns não vão perceber, porque não tem o cognitivo tão bom e talvez não tenha uma sensação, como que a gente fala? Uma consciência corporal tão boa que às vezes ele não vai ter essa grande percepção, mas a maioria dos pacientes melhora e melhora muito, melhora pra caramba sintomas. Porque é importante eu investigar sintoma clássico e não clássico. Para quem não sabe esses sintomas, por exemplo, refluxo gastroesofágico, ele não é um sintoma clássico da apneia do sono, ele é um sintoma não clássico. Pesadelo é um sintoma não clássico. Movimentação de pernas durante a noite. Vocês perguntam isso para os pacientes de vocês? Porque às vezes o que eles vão melhorar
é o sintoma que não é o sintoma tão evidente de apneia do sono, por exemplo, como sonolência, cansaço. Isso se manifesta, sonolência, em 60% dos pacientes. Então, se eu não tenho uma anamnese bem feita, se eu não tenho ali uma avaliação bem feita do paciente, como é que eu vou mostrar para ele que ele melhorou de algo que nem eu sabia que ele sentia? Então, falar que o índice de apneia e hipopneia caiu de 30 eventos por hora para 2 eventos por hora é um dado numérico. Agora, tá vendo como o senhor estava assim e virou assim? Como o senhor se sentia de um jeito e passou a se sentir de outro? É muito diferente. Isso torna para ele muito mais consciente da melhora que ele teve e muitas vezes ele nem lembrava que ele sentia aquilo antes. É quando você mesmo traz a clareza para o paciente. Olha, mas na sua primeira consulta você me falou isso aqui. Agora, depois de X tempo que você está tratando, você está desta forma. Então, esse trabalho educativo e de consciência do paciente, a gente só vai saber fazer e só vai conseguir fazer se eu conhecer do que eu estou tratando. Fora que preciso pensar que envolve a confiança do paciente num profissional, que envolve recurso financeiro que ele vai investir em você, que ele vai investir na compra de uma máscara, no aluguel de um aparelho, envolve a expectativa de tratamento numa doença crônica, envolve o que isso remete a ele, o que isso causa de problema na vida dele. Então, pessoal, é ética, é responsabilidade e fazer a ciência baseada em evidência. A gente faz prática baseada em evidência, a gente faz todos os nossos procedimentos, quem já fez curso conosco, quem conhece a nossa forma de trabalho, é isso. Então, o primeiro investimento importante é aprenda sobre o que você vai fazer. Estude, pode ser com a gente, pode não ser com a gente, vai atrás de conhecimento. O conhecimento hoje é disponível. Não é tudo disponível, porque a gente tem muitas limitações ainda de conhecimento. A medicina do sono é muito nova, comparando a medicina convencional, que é milenar. E aí, muito bem, Flávia, mas aí eu já fiz cursos, eu já me sinto apto a começar a trabalhar. Como que eu vou fazer? Eu tenho que comprar CPAP, eu tenho que comprar máscara, como que eu vou fazer? Pessoal, tem muitas possibilidades, tá? Eu vou dar algumas possibilidades para vocês. Existem empresas hoje contratando fisioterapeutas para estarem ali na linha de frente para atender esses pacientes. Então, tem várias empresas grandes aí no Brasil que precisam desses fisioterapeutas. E vou até compartilhar o caso de um fisioterapeuta que fez o curso com a gente. Ele trabalhava nessa empresa aqui em BH. Depois do curso, ele começou a gerar tantos resultados bons lá que ele foi promovido a gerente de uma filial dessa mesma empresa que abriu em outra cidade. Por quê? Porque ele se capacitou, porque ele começou a entregar mais resultados mais consistentes, ele passa mais confiança para o paciente retorna para ele, leva o nome dele para frente, e aí de repente ele foi visto como uma pessoa que se destacou, e aí a partir disso ele foi promovido. O que ele investiu? Ele não investiu em produto, ele investiu nele. Ele fez curso para ele aprender, e a partir dos conhecimentos dele, e do voto de confiança que essa empresa deu, contratando ele para ser o fisioterapeuta responsável, ele só escalonou e ele só cresceu. E a gente tem um baita orgulho disso. Não só ele, vários outros profissionais que têm feito isso. Então, não, você não precisa necessariamente investir em aparelho e em máscaras. Você pode ou fazer parceria com alguém que já tenha isso e que possa te fornecer, ou você pode entrar para uma empresa que ofereça esse serviço e ser um profissional de referência dentro daquela empresa e que isso te dê oportunidades aí para se destacar mais, para crescer mais, para engajar mais os pacientes, para gerar mais resultados para essa empresa. E tem pessoas que vão ter o perfil de trabalhar para uma empresa, tem pessoas que vão ter o perfil de empreendedor, né? Então, eu sei que o meu perfil não é de trabalhar para empresas, o meu perfil é de ser empreendedor, é de ser dona do meu negócio e é de seguir nessa linha. Eu sempre gostei de inventar coisa nova. A Liliane sempre me chamou de balão mágico, eu tenho que contar isso para vocês. Porque quando a gente se conheceu, e é um outro tópico que são as parcerias profissionais, que eu vou falar já. Eu ficava tendo um monte de ideias e tal, e ela falava, desce do balão, e eu falava, não, mas olha isso é legal, a gente podia fazer tal coisa.
E aí hoje a gente consegue enxergar o que uma complementa a outra e o quanto que ela me complementa em vários aspectos. É isso mesmo, Dani. Ela me chamava de balão mágico, eu falava que ela tava com o pé na lama, sabe? Eu falei, não é possível. Se eu sou balão mágico, você tem que sair desse chão. E ela queria que eu saísse do céu, sabe? Enfim, então, cada um vai ter o seu perfil e tá tudo bem. Tem mercado para todo mundo. Você não precisa, para mudar de área ou para atuar na área do sono, você não precisa sair por aí comprando CPAP e máscara, a menos que você queira fazer isso. Mas não é uma obrigação. Então, a gente já fez aqui uma primeira possibilidade, que é trabalhar com alguma empresa que já tenha, ou trabalhar em alguma empresa, ou se você quer ser autônomo, você pode fazer parcerias com quem vende e aluga esses aparelhos e vê de que forma que essa pessoa se sente confortável e que você se sente confortável também para fazer essa troca, né? Ou essa parceria. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, quando eu comecei, a Physical Care, que é uma empresa muito respeitada e que eu respeito muito de São Paulo, me ofereceu uma parceria, era na verdade um contrato, eu fui funcionária deles, para que eu iniciasse uma filial aqui em Belo Horizonte. Então eu fui, no começo eu não sabia que eu tinha esse perfil empreendedora, e eu super topei, confiei, assim, e elas me ensinaram muito, me abriram as portas, me deram um salário que enquanto eu estava desempregada aqui, né, porque eu saí de São Paulo, vim para BH e agora, faço o quê? Tô numa cidade que ninguém me conhece, que eu não conheço ninguém, e a primeira pessoa ainda que abriu as portas para mim aqui, antes de eu fazer esse combinado com elas e ser fisioterapeuta da empresa delas, foi um cardiologista. Eu até contei isso na live passada. E eu não tinha nada, eu tinha um CPAP e eu tinha kit de máscara de teste. Era isso que eu tinha. Eu não alugava aparelho, não vendia máscara. Eu precisava de um espaço para trabalhar e de alguém que me encaminhasse paciente. Aí toda a minha saga de conquista de mercado aí eu também já contei na outra live, mas a parte dessa aqui é mais para a gente falar desses aspectos mais práticos. Nuri, obrigada! Eu também gosto muito quando você está aqui, e você também, né, Nuri? Imagina, em outra língua, vindo de outro país, para começar a trabalhar no Brasil, tem o desafio da língua, tem o desafio da dificuldade de inserção no mercado, e a Nuri também está desbravando aí lá no Rio de Janeiro, indo super bem. A gente fica super feliz com essas conquistas de vocês. Bom, então você pode fazer essas parcerias. Tem empresas também que te oferecem esses kits, sabe? Olha, então você não quer trabalhar dentro da minha empresa, mas você quer ser meu parceiro, eu vou te dar um kit para que você vá atender em casa, nos pacientes em casa, enfim. Você só precisa se deslocar, pessoal. Ônibus, Uber, metrô, carro, moto, o que vocês tiverem de recurso para se deslocar, vocês atendem o paciente na casa deles. Não precisa ter um consultório montado, chique, cheio de equipamentos, computador, impressora, secretária, contador, marca. Eu não comecei assim. Liliane não começou assim. Rafaela não começou assim. E muitos de vocês que estão aqui hoje me assistindo, com certeza têm a sua trajetória, o que funcionou e o que não funcionou. Mas o que eu tô querendo falar é que não precisa a gente querer ter tudo pronto para dar o passo e começar. Invista em você, saiba o que você está fazendo, e é óbvio que isso é um aprendizado contínuo. A gente tem as reuniões aqui hoje, depois que acabar essa live, a gente tem uma reunião clínica da Trino, que todos os fisioterapeutas, nós somos 17 hoje, todos nós nos reunimos para discutir conduta. E ali é a hora que a gente vai falar das nossas dificuldades, ver quais são as coisas que eu não sei, que o colega não sabe, que um ajuda o outro. A gente tem o nosso clube de estudos toda quarta-feira à noite, que cada semana, inclusive Tamar tá aí, apresentou um caso lindíssimo semana passada. Todo mundo aprende, e aí é muito legal, porque esse movimento, o que a gente não quer mais? É que as pessoas se sintam perdidas e sozinhas. Então, existem fisioterapeutas reunidos hoje, o que a gente quer é fortalecer isso, para justamente ser uma sequência aí de trocas e de oportunidades.
Então, você pode ter um parceiro sócio, por exemplo. Ah, Flávia, eu resolvi que eu quero ter meu consultório, eu quero alugar um lugar. Então, eu vou pegar uma sala aqui, mas eu não tenho como atender, eu não vou atender os 10 turnos, né? 5 manhãs e 5 tardes. Então, você pode fazer parceria com alguém que queira atender também e dividir custo. Vocês podem dividir uma secretária, vocês podem dividir os custos fixos. É uma opção também. Ou pega o seu CPAPinho, põe debaixo do braço. Se precisar investir, investe num CPAP e num kit de máscaras. Ah, Flávia, eu não tenho quem me ajudar aqui, não consegui parceiro nenhum, não vai deixar de trabalhar por causa disso. Então, um segundo investimento pode ser nisso. Um cartão de visitas, que hoje é digital, mas você pode pedir para alguém fazer um cartão de visitas. Você pode andar. Olha, os primeiros CPAPs que eu adaptei, eu fui de ônibus. E zero problema. Põe debaixo do braço, sacolinha, mochilinha e pé na estrada e vai. Então, tudo é possível, tá? Então, só para vocês entenderem, assim, como é que começou essa parceria minha com a Liliane. A Liliane, eu fiquei grávida e eu precisava de alguém para me substituir quando eu tivesse de licença maternidade. E aí eu liguei para uma professora que foi minha banca de doutorado, que era a única pessoa assim do mundo acadêmico que eu conhecia aqui em Belo Horizonte, eu tinha poucos contatos aqui. E eu falei, olha, eu preciso da indicação de uma fisioterapeuta para me substituir na minha licença maternidade. Ela falou, eu vou te indicar uma pessoa. E me indicou a Liliane, ela sempre conta essa história. Que ela falou, mas você tá maluca? Eu vou trabalhar com sono? Eu nem sei por onde o sono passa. Ela falou, pois está na hora de você aprender. E aí, naquela época, pessoal, isso foi 2016, nós não tínhamos cursos prontos hoje, que hoje a gente tem para fazer. Não tinha isso. Então, a gente foi buscar conhecimentos, eles eram soltos. Tinha um livro aqui, tinha já, claro, bastante artigo publicado na literatura, mas não tinha um lugar onde eu falar, eu vou aqui eu vou aprender pelo menos o essencial que eu preciso para trabalhar. Então, naquele momento, a gente precisava um dar suporte para o outro, mas e muito buscar isso de forma muito solta, sabe? Então, hoje, quem está chegando agora na área do sono já pega um cenário muito melhor. Essa área de atuação já está reconhecida pelo nosso Conselho Federal em 2021. Quando a gente começou a trabalhar com isso lá em 2007, nem tinha fisioterapia do sono direito, né? Então, vejam que as coisas vão evoluindo e vão se consolidando. A indústria, ela está muito mais, investindo muito mais em recursos para tratamento, para diagnóstico. Vocês sabem que o diagnóstico está sendo simplificado, está sendo feito muito mais diagnósticos, os profissionais estão muito mais atentos a isso, só que fez o diagnóstico, tem que tratar o paciente. Quem é que vai tratar o paciente? Então, a gente está dentro de um grupo aqui de fisioterapia, que eu sei que tem outros profissionais, tem fonoaudiólogo, mas vale para todo mundo, tem dentista aqui assistindo também. É um grupo que trata esses pacientes. E não dá mais pra gente fazer um tratamento com base no vozes da minha cabeça. Tem que ter coerência, tem que ter respaldo científico, tem que ter comprometimento, tem que ter ética, pessoal. Então, a partir disso, você consegue ir criando uma confiança no paciente que vai ser atendido por você e naquela pessoa que vai te indicar, tá? Deixa eu só responder algumas perguntas aqui. Uma dúvida, a Luciane falou, maravilhoso clube, obrigada, que bom. A Luciane também já apresentou o caso lá, que foi bem legal. A Nath, uma dúvida, a empresa que fornece dá treinamento? Depende. Normalmente, se você vai fazer uma parceria para a empresa só te fornecer equipamento, ela não tem a obrigação de te dar treinamento, porque ali é um negócio. Se você for funcionário dessa empresa, aí é importante que ela te dê treinamento. Mas hoje os fabricantes, eles oferecem treinamentos gratuitos. Uma coisa é você aprender de que material é feito aquela máscara, como que coloca no rosto, como que liga o aparelho, como que desbloqueia o aparelho, como que baixa os dados do cartão de memória, como que acessa o telemonitoramento. Isso é uma coisa, é um trabalho unicamente técnico. Outra coisa é
o paciente ele tem queixas, ele tem sintomas, ele tem comorbidades, ele tem uma polissonografia, você vai começar a tratar, você vai ter vazamento, vai ter aumento de apneias em alguns casos, ele pode apresentar uma respiração periódica, ele pode ter um DPOC associado, uma insuficiência cardíaca, ele pode ser um paciente que tem uma doença neuromuscular. E aí? E aí que o treinamento, ele não vai ser suficiente para isso. Isso é conhecimento, é fisiologia. A gente tem que saber que existe uma interação coração-pulmão, que a pressão positiva, que é o CPAP que a gente usa para tratar a apneia do sono, em alguns casos, ele vai oferecer uma pressão dentro do tórax, o pulmão, o coração, os vasos da base, a grande circulação, a pequena circulação saem de lá, dependendo de como for colocado. E se o paciente precisa de um binível, e se ele precisa de um servoventilador, e se ele precisa de oxigênio. Então, a gente também tem que entender que a apneia do sono não é só a apneia do sono. Em algumas pessoas, muito possivelmente vai ser. Mas cada vez mais a gente está com a população envelhecendo, mais diagnóstico sendo feito, mais tratamento sendo proporcionado. Então, eu preciso saber o que eu vou fazer, tá? Então, assim, mesmo que você tenha parceria com empresas, é importante que você saiba como atuar nessa área. A Fabiana Rezende, até mesmo porque no início é muito difícil e honroso. Eu acho que você quis dizer talvez oneroso, né? Você escreveu embaixo. Mas é isso, Fabiana. Você teve essa experiência, né? De sair da terapia intensiva, de ter uma proposta aí de trabalhar nessa área, até onde, se eu não estou enganada, e você foi buscar por isso, né? Porque a gente vê, e se você até quiser comentar como que foi esse começo para você e como que isso se modificou ao longo do tempo, é importante também. A Nath também está perguntando qual o valor do CPAP conjunto de máscaras. Depende, tá, Nath? Depende do fabricante, depende do modelo do CPAP e depende de qual conjunto de máscaras que você vai ter e quantas de cada modelo você quer ter. Mas a gente pode colocar aí um valor de CPAP de 2.500 a 4.000, 5.000, dependendo do fabricante e do modelo. E um kit de máscaras, se você tiver 2 de cada modelo, aí você vai investir mais aí uns 1.000, 2.000, se você tiver 4 máscaras, assim, uns 2.000, 2.500 reais, né? Por isso que você tem que ver, lembrando que você pode adaptar o CPAP e o paciente alugar e comprar em algum lugar, ou você pode adaptar o CPAP e ele alugar o CPAP de você. Aí um aparelho só não vai ser suficiente, mas também é um modelo de negócio que você pode ter. Você pode ter uma empresa que vai vender esses aparelhos também. Então, tem várias possibilidades. Deixa eu ver se mais alguém... Vocês duas é uma dupla perfeita, admiro muito. Eu e Liliane, né? Acho que você deve estar falando. Mas, gente, vocês não sabem aqui nossa rotina maluca. E aí veio o Rafa para uma parceria também, que a gente já estava com essa parceria na Trino, aqui, que é a nossa clínica de adaptação do CPAP. Liliane trouxe o conhecimento da reabilitação pulmonar, que eu também não tinha, essa vivência eu não tinha, e a gente agregou as duas áreas. Então ela não saiu da reabilitação pulmonar para atuar no sono, ela atua nas duas áreas. Hoje eu atuo só no sono, eu saí da terapia intensiva, mas eu assumo muito mais a parte de gestão da clínica aqui. Então, nós duas, a gente mescla áreas de atuação, e eu não sou uma pessoa com formação em gestão. Ainda não fiz isso e não sei se um dia vou fazer. O que eu faço é hoje ficar mais aí na retaguarda administrativa, e a gente contrata pessoas hoje que vão nos ajudar nesse processo, mas não era assim, era cada uma por si. E foi engraçado porque quando a gente criou a Trino, aí a gente foi buscar uma consultoria. E eu lembro que nós falamos assim, olha, nós somos 2 pessoas físicas que agora tem um CNPJ. E era isso, éramos 2 pessoas físicas que emitiam recibo, cada uma por si, cada uma atendia sozinha, e aí nós criamos um CNPJ. E agora, como é que vira empresa? O que tem que ter? Tem que ter contabilidade, tem que ter fluxo de caixa, tem que ter estoque, a gente quer trabalhar desse jeito, a gente quer vender aparelho, não quer? Então, assim como eu falei na live anterior, é importante, você pode não saber exatamente como você quer trabalhar, mas é muito importante você saber como não quer trabalhar. Então, eu não quero trabalhar com esse perfil de paciente. Recentemente, uma aluna da turma 3 me pediu uma mentoria, e eu achei bem legal,
porque ela me falou assim, Flávia, eu tô com essa demanda, apareceu esse paciente aqui. Eu não quero atender esse tipo de situação. Eu não quero ter que ir na casa do paciente. Era um paciente com doença neuromuscular. Ela tinha muita clareza do que ela não queria. Só que ela queria ajudar esse paciente. Ela queria, porque a família estava perdida, estava sem orientação adequada, e aí ela veio. Olha só, ela pagou por uma mentoria para ajudar um paciente, porque ela, além de não saber conduzir, ela também não queria conduzir. E ela não sabia o que fazer para ajudar aquela família, nem a quem procurar, entendeu? Então, você vê o grau de envolvimento dela e de responsabilidade dela, que era assim, tá bom, isso não tá na minha alçada. E é um ponto importante a gente reconhecer, quando não tá na nossa competência, sabe? Então, não tá na minha competência, mas eu não vou deixar essa pessoa aí sabendo que existe um problema, sabendo que existe um profissional que pode ajudar. E aí, depois, a gente se encontrou no hands-on e ela me falou os desfechos de como é que foi, e agora o paciente está bem assistido por outro profissional, enfim, e tá tudo bem. Mas vejam que é tão legal quando esse movimento acontece, que às vezes a pessoa que vai cair na sua mão, ela tá precisando muito do seu direcionamento. Às vezes não é você que vai atender. E é por isso que a gente precisa se capacitar, porque hoje eu sei que tem casos que chegam para mim que não são para mim. Ou que é um caso que eu não tenho expertise para conduzir, ou porque não é para CPAP. É para fono, é para aparelho intraoral, é para nutricionista, eu preciso mandar para endócrino, ou eu preciso de uma psicóloga trabalhando uma terapia cognitivo-comportamental. Então eu preciso ter esses conhecimentos e eu posso fazer parcerias não só com pessoas da mesma área. Eu posso fazer parcerias com profissionais de áreas diferentes, onde esse paciente ele vai ficar assistido por todos. Né? Eu posso ter parceria com o otorrino, com o laboratório de sono, com o fonoaudiólogo, com o dentista, e aquele paciente ele entra dentro daquele espaço e ele é atendido, ele tem a possibilidade de ser atendido por todos. Isso é um ponto também bem legal, tá? União e parceria é tudo, concordo. A Maia, Aline, você realmente tem uma visão muito boa do mercado. Obrigada, Maia. Mas isso é uma coisa que é construída também, tá? A Fabiana comentou, a empresa ajuda muito, mas o apoio da Flávia, Lili e da Rafa é fundamental. Que legal, Fabiana concluiu aí a turma 3 esse sábado, deve estar aliviada, né, Fabiana? Que não tem mais aula quarta-noite. Maria Adelaide comentou aqui do raciocínio clínico. A Maia Aline, eu tenho uma empresa em BH. Olha, Maia, a gente se conhece? Que loca e vende CPAP. Tenho somente uma fisioterapeuta especialista que faz implante. Implante deve ser adaptação, né? E orientação ao paciente. Preciso ter mais fisioterapeutas parceiros para me atender. Tá vendo, pessoal? Olha só, Maia, tem um tanto de fisioterapeutas que a gente formou aí ao longo dessas 3 turmas. Tem muito profissional querendo oportunidade de trabalho. E você é uma pessoa que está aí assistindo essa live que muito possivelmente tem esse espaço que quer agregar com alguém, sabe? Então, você precisa de alguém para atender em casa e na empresa. Perfeito. Se você quiser, manda pra gente uma mensagem no privado que a gente tem algumas pessoas que a gente pode te indicar, inclusive. Bom, eu vou responder sobre as coisas do curso mais pro final, tá, pessoal? Só pra gente não perder o fio da meada, mas aqui a Judite está perguntando por que não vai haver parcelamento no boleto. Depois eu volto e respondo, tá, Judite? Eu prometo. A Dani contribuindo aqui. O dia a dia, nosso grupo de networking, clube de estudos das meninas, lógico que o curso é completão. Mas tem o pós-curso, né, Dani? Que é assim, ó, a gente dá curso há muito tempo, só que a gente estuda todo dia. As meninas que nos acompanham sabem o quanto que a gente cobra. Então, não é fazer o curso que eu tô pronta para tudo. Eu tô aprendendo o tempo inteiro. Aqui hoje aconteceu um caso ali comigo no consultório que eu parei e pensei, falei, poxa, isso aqui nunca aconteceu comigo antes. Como que eu vou resolver? Peguei o cartão de memória do paciente, eu falei, eu preciso ficar com esses dados. Eu preciso estudar isso aqui em casa. Eu posso te dar um retorno depois? Que é um problema que eu não tenho e que não precisa ter. Ninguém sabe de tudo, ninguém domina tudo. É muito mais importante para o paciente sentir que você está interessado em resolver o caso dele do que você fazer de conta que sabe e não resolver, né? Então, eu sou dessa linha de pensamento. A Aline trabalha, Maia Aline, principalmente com paciente geriátrico.
Legal? Olha a altíssima prevalência, né? A prevalência de pacientes geriátricos é 70 a 80% na faixa etária de 70 a 80 anos, né? Então, isso pelo estudo do TUFIC, que foi publicado em 2010. Não me atrevo a fazer implantação. Isso é o fisioterapeuta especialista que realmente sabe fazer bem feito. Perfeito, você é farmacêutica, né? Então, olha que legal. A Aline, Maia Aline, né? Ela é farmacêutica, ela tem uma empresa e ela tem fisioterapeutas que adaptam CPAP para o paciente. Não precisa ser o fisioterapeuta o dono da empresa. Pode ser um administrador, pode ser um empresário, pode ser um investidor, tá tudo bem. O que importa é você oferecer o serviço com qualidade, dentro da ética profissional, sabendo aonde você pode atuar. Ah, Flávio, o fisioterapeuta pode fazer terapia miofuncional orofacial? Não. Isso é papel do fonoaudiólogo. O fisioterapeuta pode fazer prescrição de aparelho intraoral e desenvolver aparelho intraoral? Não. Isso é papel do dentista. O fonoaudiólogo pode adaptar CPAP? Não, não pode. Tá no consenso de fonoaudiologia, não pode. Então, cada um tem o seu espaço e a gente precisa entender aonde que a gente tem que atuar e aonde é correto atuar. A Maia Aline, vou fazer o curso para outros profissionais de saúde com vocês. A gente tem outros cursos, viu, Aline? Multiprofissionais mesmo. Esse curso de extensão específico é para capacitação de fisioterapeutas, para atuar na área do sono. Mas a gente tem outros cursos para profissionais aí, como você, que é farmacêutica e tá tudo certo, tá? A Dida Oliveira, pode ser deduzido no imposto de renda como pós-graduação? Ele não é uma pós-graduação, tá, Dida? É um curso de capacitação e a gente emite nota fiscal do valor do curso. Então, você pode colocar no seu imposto de renda, mas ele entra como curso livre, tá? Aí a Fabiana contribuiu aqui. Há 2 anos senti vontade de mudar de área, ou seja, sair da terapia intensiva e iniciar com o sono. Foi quando descobri a Lili e depois veio a Flávia. Participei de uns eventos onde as duas estavam. Acho que você vai continuar escrevendo aqui, né? A Fisionat é muito mais amplo do que eu imaginava. Isso que eu não falei nada de apneia central, de respiração de Chine-Stokes, de paciente que tem outras comorbidades, que aí você vai entender o quão amplo é. Olha, conhecimento é muito importante mesmo. Iniciei no fluxo da fisioterapia respiratória, a Heloísa, e a terapia intensiva, mas percebi que precisava de embasamento específico. Fez toda a diferença na jornada profissional. O Valdir também, nosso aluno, ex-aluno, né? Quem esteve no evento das revendas Resmed teve a experiência e conheceu tanto administradores quanto fisioterapeutas. Perfeito. Então, assim, pessoal, dessa parte de parcerias pode ser de diversas formas. Então, a gente já falou sobre investimento, a gente já falou sobre parcerias, que pode ser com empresas, com colegas, pode ser você comprando o seu próprio aparelho, um kit de máscara e depois encaminhando esse paciente para ser atendido. Não precisa de carro, não precisa de espaço físico, você só precisa de boa vontade, de investir no seu conhecimento e começar. Você tem que fazer um movimento. Veja na sua cidade quem pode te ajudar. Ah, Flávia, não tem ninguém na minha cidade. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem um parceiro hoje que fornece equipamentos de CPAP para nós. Ele fornece para Lagoa Santa, ele fornece para Divinópolis, ele fornece para, como que chama a cidade? Barbacena, que são cidades do interior de Belo Horizonte, que lá não tem, mas ele tem, e ele fornece para lá. Então, vocês não precisam ficar retidos só no seu ciclo ali, no seu perímetro. Você pode expandir isso. Procure numa capital, se for o caso, ou no seu centro de referência mais próximo, né? Você pode começar. Você pode, inclusive, ser o primeiro da sua cidade. Se vocês forem ver a quantidade de fisioterapeutas do sono que tem no Brasil, para a quantidade de pacientes sendo diagnosticados e precisando de tratamento pessoal, 30% da população pega a população da sua cidade, 30% deles tem, muito possivelmente, chance de ter apneia. Será que não tem nenhum médico aí na sua cidade que queira ser seu parceiro e investir na própria capacitação em residência? Tem residência para medicina do sono hoje.
ele pode começar a fazer o diagnóstico nosológico. A gente faz diagnóstico funcional, mas esse paciente precisa de tratamento. Então, olha o que aconteceu aqui no interior, até uma colega nossa, a Aline, compartilhou conosco num dia no clube de estudos. Na cidade dela, não tinha laboratório de sono, polissonografia não era disponível, e aí um cardiologista, vendo que seus pacientes precisavam tratar o sono, porque se a gente sabe hoje que a doença cardiovascular, que é a que mais mata no mundo, e a principal relação de apneia do sono hoje é com doença cardiovascular, quem tá ligado nisso e quem trata isso, então o cardiologista tá lá cheio de paciente com hipertensão resistente, com arritmia, com insuficiência cardíaca, com uma série de medicações. E se ele não tratar o sono, muito provavelmente aquele paciente não vai melhorar de um tanto de coisa. Então, esse médico, esse cardiologista, começou a fazer diagnóstico simplificado desses pacientes. E a partir disso, começou a encaminhar mais para tratamento. Então, muitas vezes você não vai ter na sua cidade um médico do sono. São poucos hoje no Brasil. Mas você vai ter médicos e parceiros que possam querer começar a atuar nessa área, se especializar nessa área, ou, muitas vezes, facilitar o diagnóstico e te encaminhar para tratamento. Então, isso pode ser facilmente um caminho também, tá? Deixa eu ver. O Harris é o nosso poeta, gente. Ele ganhou o prêmio de poeta do ano, porque o Harris fez a gente chorar várias vezes. O curso realmente prepara você para atuação no sono. Legal, Harris, super obrigada pela força aí, todo mundo que está comentando. Fabiana complementando aqui, mas ainda tenho muito que aprender. Não consegui sair da terapia intensiva ainda, mas estou cada dia procurando me dedicar ao sono. Hoje já até não deixo mais esse trio na mão. Legal, gente. Obrigada. Tá vendo? Fabiana ainda não achou que tá no momento dela sair da terapia intensiva e ela tá fazendo essa transição aos poucos. Olha aí, Dani. A Dani, pessoal, ela é fornecedora de equipamentos, né? Pelo que eu tô entendendo aí, Dani, você tá respondendo a Nath, né? Que perguntou como que eu encontro esses fornecedores. Então, ó, Dani Filócomo, procura a Dani aí, que ela vai te ajudar. Aí a Fabiana complementando aqui o comentário dela. As discussões de caso, a troca é fundamental. Sugiro que entre no curso da turma 4, que vai iniciar. Minha vontade é de voltar novamente, mas hoje sigo para outros cursos como o Esforo Sono. E o Esforo Sono é um curso multiprofissional, viu, Maia e Aline? Que é um curso voltado para o conhecimento geral aí do sono, super importante para que vocês conheçam o que cada profissional faz. Então, para quem... Esses dias uma colega nossa, minha, ela deve estar aí assistindo, você vai saber que não vou falar seu nome, mas você vai saber que é você. Ela falou assim, Flávia, tem um paciente com queixa de insônia que eu acho que eu deveria indicar ela para TCCI, para terapia cognitivo-comportamental. E eu falei, e como que você falou isso para o paciente? Eu falei que a TCCI ia ser boa para ele. Eu falei, mas que você tem que ter mais propriedade para falar, assim, você não convenceu nem a mim. Aí ela falou, eu não assisti a aula do curso ainda, né? Eu falei, pois então vai lá assistir. Aí depois ela voltou e falou assim, nossa, agora eu entendi. E a aula de TCCI é dada pela Sylvia Conway, por exemplo, que é uma referência no Brasil na terapia cognitivo-comportamental. Enfim, pessoal, o sono é muito amplo, é muita coisa que a gente tem que aprender. Aí a Nuri comentou aqui também, o melhor de fazer o curso de sono com as mestres é que você não quer parar de estudar com elas. Eu as amo, mudaram minha vida profissional, admiração total, indicarei sempre. Olha, gente, quanta coisa legal, né? Wilton, Flávia, ainda sou da terapia intensiva, mas fazendo a transição para a área do sono. Optei por atendimento e vendas, tenho tido bons resultados. Olha aí, vocês falam melhor que eu, né? Eu tenho um conflitão de interesse aqui, mas vocês vão trazendo esses depoimentos, pessoal, e esses movimentos que vocês vão fazer, cada um vai ter que fazer o seu e do jeito que vai funcionar para a sua realidade. Se você mora numa cidade que tem pouco recurso financeiro, onde a realidade da população é mais carente, por exemplo, talvez você tenha que ter uma forma de trabalhar que isso te gere o retorno financeiro que você deseja, mas o seu serviço talvez não possa ser um serviço com um valor financeiro muito alto. Mas isso não quer dizer que você vai entregar menos resultado e que você vai fazer menos do que você pode, simplesmente porque
talvez você não esteja recebendo a remuneração que você quer. Ou você pode associar, como o Wilton aí, tá na terapia intensiva, ele tem o ganho financeiro dele, Fabiana, a mesma coisa. E ele tá indo para a transição para a área do sono. Então, ele não largou o que ele estava fazendo. Eles continuam nesse processo e quando for confortável, e a gente sempre sabe a hora certa. Quanto a gente não tem certeza é porque não tá na hora certa, sabe? Então, ou às vezes a vida dá um empurrão. No meu caso, ela foi assim, vai, sabe? E aí foi. Ah, Heloísa, verdade, Nuri, pra mim também foi um divisor. Os cursos são ótimos, colegas admiráveis, também não as deixo. Obrigada, Heloísa. A Dani estava falando de atendimento. A Luciana, o curso vale muito a pena, foi um divisor de águas para mim. A Dani falando de novo aqui, mas eu chego lá e dou para meus pacientes e super funciona para iniciar, né? A Maria Adelaide, sou fono e faço curso e se for o sono e super indico. O Harris comentando, o curso e se for o sono é show, estou fazendo. Paty Farias, e com o passar do tempo vamos nos inspirando cada vez mais nesse trio, e vocês sabem que vocês estando aqui, gente, meu coração fica quentinho, sabe? É muito legal. Renata Brito, Flavinha, você sabe dizer se tem alguma faculdade que tem essa disciplina de fisioterapia no sono ou é dada em Fisioresp? Renata, não é uma disciplina obrigatória, tem algumas faculdades que os professores dão aula lá sim. Por exemplo, a Daisy Ikeda é uma fisioterapeuta do sono, ela fez o doutorado dela antes de mim, ela fez um concurso público para a Universidade Estadual do Piauí, ela tá lá e ela fala muito sobre sono na área dela, na disciplina dela. Inclusive, ela montou a liga lá, uma liga de sono acadêmica para falar desse assunto. A gente tem a Camila, que é de Fortaleza, e a Camila também fala muito sobre sono, ela fala muito sobre a CIF, e é bem legal o trabalho dela também. Liliane, aqui em Belo Horizonte, nos primeiros anos, eu dava aula lá na UFMG, uma aula só sobre sono, e depois a Liliane assumiu. Então, tanto é que vários alunos da Liliane são nossos alunos também, porque já começaram a enxergar isso como uma oportunidade de trabalho. Mas ela não é obrigatória, tá, Renata? A Paty, o curso Se For o Sono é excelente. Juliana Miranda, quero sair da terapia intensiva, mas ainda com medo da mudança, mas já quero fazer parte da turma 4. Janaína, como a gente falou, não precisa ser uma transição assim, vou abandonar uma área para começar a outra. Você tem que ter clareza do que você não quer mais. Então, se você não quer mais seguir exclusivamente na terapia intensiva, a área do sono está super aberta. E outro detalhe, pessoal, para quem está dentro de hospital, a gente precisa rever os protocolos hospitalares. Atender paciente de madrugada, sendo que nem sempre ele precisa, fazer um procedimento de aspiração endotraqueal num paciente que está entubado, que não tem secreção e que vai interromper o sono dele, fazer ouvir ventilador, acender luz, conversar. A gente precisa de fisioterapeuta dentro do hospital. E de repente a sua área de atuação não vai ser atendendo o paciente e fazendo plantão, mas pode ser na parte organizacional, pode ser na parte gerencial, pode ser propondo soluções para esses pacientes e não só os pacientes. Quem é aqui da terapia intensiva que trabalha em turno? O trabalhador em turno precisa ser olhado. É muito complexo você ter um trabalho em turnos que você se mantenha bem por muito tempo. Poucas pessoas se adaptam a isso. Então, a gente precisa olhar para esses outros aspectos. Eu estou falando aqui da apneia do sono, que é o que a gente mais atua, né? Mas recentemente eu dei aula lá no Simpósio Internacional de Fisioterapia Respiratória sobre ciclo circadiano e a disrupção que existe no ambiente da terapia intensiva pro paciente. Isso aumenta tempo de internação hospitalar, tempo de intubação, complicação respiratória, falha de desmame. Tem muita coisa para fazer, tá? O Marcelo, Flávia, esclarece um pouco sobre a diferença em relação à pós da PUC. Claro, Marcelo. Então, vamos lá, pessoal. Fisioterapia do sono não é especialidade, tá? Então, existem modelos de cursos de ensino. Eu vou falar do da PUC porque eu faço parte do corpo docente, tá? Tem outros cursos no Brasil aí que eu não sou parte do corpo docente, então eu não posso dar muitos detalhes porque eu também não conheço. Mas tem cursos, por exemplo, que são voltados para a equipe multiprofissional. Então, é um curso lato sensu,
que tem aí uma carga horária de 360 horas, que é para a equipe multiprofissional. Então, esse curso é chamado curso de especialização ou de pós-graduação. Mas não existe a especialidade de fisioterapia do sono ainda, existe a área de atuação. A área de atuação foi reconhecida em 2021 pelo nosso Conselho Federal, resolução 536 do Conselho Federal. Quem quiser, eu deixei até o link no Stories meu hoje, lá no meu Instagram pessoal. Se não quiser procurar, mas se não, põe no Google lá, COFITO, sono, resolução 536, vai aparecer a resolução inteira. E nessa resolução, é obrigatório para que o fisioterapeuta atue de forma regular com o COFITO, que ele tenha conhecimento em vários aspectos. Epidemiologia, anatomia, aspectos neurais do sono, doenças respiratórias, doenças comportamentais, distúrbios vários, assim, tem um monte. Distúrbios combinados, né, como DPOC com apneia do sono, enfim. E aí, você precisa ter 80 aulas teóricas e 40 aulas práticas. Então, o nosso curso de capacitação, ele tem todas as exigências do COFITO, só que não é um curso solto. É um curso que tem 90% dele é online, a gente tem aulas gravadas, aulas ao vivo, a cada 15 dias para tirar dúvidas, a gente tem prova, a gente tem seminário, tem discussão de caso clínico e temos um módulo prático feito aqui em Belo Horizonte. Então, o modelo do curso de extensão, ele é um modelo feito de fisioterapeuta para fisioterapeuta que quer atuar na área e a gente prepara para essa atuação porque é um conhecimento que vem sendo construído de forma crescente. Toda a estrutura científica do curso foi desenvolvida para isso. Então, você viu aí vários depoimentos dos colegas falando que, de fato, fizeram esse curso e que tiveram êxito e que estão muito bem. Então, se você quiser até informações mais detalhadas, Marcelo, a gente consegue falar com você individualmente, tá? Manda um direct para nós aí, com seu telefone celular, que a gente entra em contato diretamente com você. Porque eu preciso ainda falar de um ponto importante que é investimento financeiro. Ah, a Carol tá aí, Ana Carol. Você que gravou um depoimento lindo pra gente. Conta aí para os colegas em quanto tempo que você teve o seu investimento de volta, tá? Eu já vou ler. A própria Carol colocou aqui. Estou finalizando o curso de hipoxemia noturna e já chego no Se For o Sono, que são vários cursos, tá, pessoal? Vocês vão ver que a gente fica criando cursos porque são complementos. O curso de extensão, ele tem um formato redondinho com tudo que o COFITO exige. Só que o conhecimento vai se renovando, as coisas vão aparecendo, a gente vai se desafiando, os pacientes mais complexos vão aparecendo e a gente começa a entender o que falta de conhecimento. Então, poxa, eu precisei sentar aqui para entender carga hipóxica, para entender o que é um IDO, para entender quando que eu vou usar oximetria noturna. Eu vou usar para todo mundo? Eu vou fazer só para acompanhamento? Não, gente, vamos sentar, estudar e fazer um curso de hipoxemia noturna, que é o que os meninos estão falando, né? A Judite, estou entrando no mercado de trabalho e consumindo seus conteúdos e lives e sinto que me encontrei. Ah, Judite, bem-vinda! Agora estou sonhando em fazer a turma 4 e começar a fazer a diferença na vida dos pacientes no Acre. Judite, a gente não tem ninguém da nossa turma da Fisioterapeutas do Sono no Acre. Fantástico! O problema desses cursos é que é híbrido e eu não posso ficar interrompendo os meus atendimentos para viajar. No nosso caso, Maria Adelaide, como você é fono, você não consegue fazer, mas tem outros cursos que pode ser feito online, né? A Luciana, sou físio, trabalho com disfunção temporomandibular e percebo que muitos pacientes têm alterações do sono. Estou fazendo isso Se For o Sono para detectar melhor e indico encaminhar os indícios e encaminhar de forma mais eficaz. Ah, Marcelo, você que ganhou a bolsa. Marcelo, maravilhoso, então... Bem-vindo! Muito bom! Ó, a Ana Carolina complementou aqui, ó, vale muito a pena, sou feliz demais nesta área, amo atender pacientes, mexer com máscaras e CPAP o dia todo. Ana Carolina, conta pra gente, por favor, em quanto tempo, você falou isso no vídeo de depoimento, mas é importante que você escreva aqui, porque as pessoas precisam saber, em quanto tempo você teve o seu investimento de volta. Que aí, pessoal, a nossa... Vamos pensar o seguinte, hoje a gente tem o referencial brasileiro de procedimentos fisioterapêuticos. Esse referencial, ele é um guia
do valor mínimo que o fisioterapeuta tenha que cobrar pelos seus atendimentos. Cada um vai ter o seu valor e cada um vai entender o quanto que já investiu, o quanto que precisa ganhar, como é que é o público, se é um público de convênio, se é um público de SUS, se é um público particular, se você tem pessoas que vão te indicar que tem menor poder aquisitivo, maior poder aquisitivo, como que isso funciona na sua cidade. Então, o referencial nacional sugere que uma consulta tenha no mínimo o valor ambulatorial. Eu estou com ele aberto aqui na minha tela do computador, R$ 127,50. Não é sugerido que cobre menos do que isso. Se vai ser 200, 300, 400, o quanto você entender que o seu trabalho entrega de resultado e que você está pronto para entregar isso. E numa consulta domiciliar, aqui, R$ 178,50. E aqui é um valor fixo geral. Você não precisa seguir o que está nessa tabela. Você não deve cobrar a menos do que essa tabela. Então, ó, o nosso curso, ele tem um valor no ano que para muitos fisioterapeutas é considerado como muito alto. A Ana Carolina acabou de escrever aqui, ó, em 3 meses estava tudo pago. Se a gente fizer uma conta em que uma consulta de fisioterapia respiratória pode variar entre R$ 150 e R$ 400, por exemplo, fisioterapia do sono, e que o seu tratamento mensal, o acompanhamento de um mês, pode variar entre R$ 700 e R$ 1.200, aí vai depender do que você vai agregar a ele, quantas vezes você vai ver o paciente, quantas consultas ele vai fazer, quantos retornos ele pode ter, se vai ter o telemonitoramento, se vai ter oximetria, se não vai. Se você atender 30 pacientes, você paga o investimento do curso inteiro. Ana Carolina não me deixa mentir, tá aqui, ó, em 3 meses estava tudo pago. E aí tudo que vem depois disso, Ana Carolina, se era da turma 1 ou 2? Acho que você era da turma 2, né? Só me relembra aqui. E ainda ela incluiu que não só o curso estava pago, como a viagem e as horas dedicadas ao curso. Maravilhoso, gente. Então, a gente precisa também mudar um pouco a nossa mentalidade, sabe? De que... e eu sei que é natural, né? O fisioterapeuta nunca foi acostumado a... Ana Carol é da turma 1. Muito bom. Então, você já teve, além desses 3 meses que você pagou todo o seu investimento, você já teve mais 2 anos, né? Então, imagina, agora é só lucro, é reinvestindo nela, é reinvestindo no negócio dela. Então, é isso, pessoal. Assim, a gente precisa sair desse estigma de que fisioterapeuta tem que ganhar pouco. E eu não tô falando que, então, Flávia, eu vou colocar R$ 1.000 na minha consulta. Não, é tudo com bom senso, tudo depende do seu mercado, tudo depende do que você oferece para o paciente, mas existe um crescimento possível. A área do sono é uma área nova, tem muita gente investindo nisso, né? A Shirley complementando aqui, Shirley também foi nossa aluna. Eu já trabalhava, tinha uma loja onde eu vendia. Se eu não me engano, a Shirley agora você segue carreira solo, Shirley? Ou você tá com empresa? Como que você tá aí? Só me relembra. Então, a gente quer muito que o trabalho seja entregue de forma ética, com bom conhecimento, como uma oportunidade de levar benefício para um monte de gente. Pessoal, paciente com apneia do sono sofre demais. A gente precisa ajudar e às vezes, e não é só ajudar para ser... acho que é meio que um propósito de vida. Você vai sentir se esse chamado é para você. Foi para mim. Quando eu conheci a área do sono, eu falei, isso é esse negócio aqui que eu quero fazer. E eu sigo assim, feliz da vida, me divertindo, sabe? Eu amo fazer isso. Então, eu sou suspeita. Mas eu acho que é um chamado, sabe? Você tem que se sentir motivado, você tem que dar a oportunidade de aprender um pouco sobre isso, que é um conhecimento que você nunca teve, muitas vezes, né? Aí eu tive outras pessoas falando aqui. A Shirley, aqui a Josi Melgaço, já matriculada e muito animada. Eu vi que você tá matriculada, Josi, já vi seu nominho lá. O Harris, quanto maior a qualidade, maior é o seu retorno. Perfeito, Harris, é isso aí. Judite, você acha que pelo meu estado do Acre terei dificuldade em parcerias? Judite, eu confesso que eu não conheço o mercado do Acre especificamente, mas é possível fazer parcerias em todos os lugares, inclusive as próprias empresas que querem fazer diagnóstico e distribuir equipamento estão com os olhos voltados para a região norte do Brasil. Região norte do Brasil é a que menos tem centro de diagnóstico, ou seja, vocês têm paciente pra caramba precisando ser avaliado, atendido e tratado.
Então, essa parceria, a gente pode pensar em várias formas e vários colegas aí que podem te ajudar, tá? Quem quiser saber mais informações sobre o curso, então a gente teve pergunta de qual o valor do curso, por que não pode pagar mais em boleto. Pessoal, foi uma questão administrativa de não poder pagar mais em boleto, mas a gente tem outras formas de pagamento. Digitem aqui a aplicação, quem quiser saber mais informações. Aí vocês vão receber contato da nossa equipe, porque cada dúvida é muito específica. Então a gente vai entrar em contato com vocês. Aplicação, é só digitar aqui. E a Shirley comentou, né? Sigo com a minha empresa, solo, mas com o conhecimento que adquiri, continuo com este trio. Meus atendimentos mudaram muito, meus pacientes estão muito satisfeitos e os resultados surpreendentes. Ai, gente, é muito legal, Shirley. Assim, eu fico até arrepiada, sabe? De ver o tanto que é transformador, né? É um ecossistema que se retroalimenta. Vocês levam para o paciente uma melhora, ele leva para a família deles, essa melhora reflete no casamento, na relação interpessoal, no trabalho, ele melhora clinicamente, ele passa às vezes a tomar menos remédio, ele vai ter menos complicação lá no resto da vida dele, ele vai ter uma vida mais leve, mais feliz, ele está mais protegido. Ele leva o seu resultado para o médico que te indica mais paciente, ele te indica para o vizinho, aí não tem jeito de dar errado. Se você trabalha direitinho, se você faz o seu melhor, se você entrega o que você pode entregar, pode ter certeza que isso volta para vocês. Volta e volta com força. Vocês tiveram aí, ao longo dessa live, muitos depoimentos de colegas que estão conosco, que fizeram o curso conosco. É o melhor que a gente pode oferecer, a gente sempre melhora. Esse ano vai ter mentora, vai ter monitoria, vão ter umas novidades aí, mas... a Shirley, vocês nos inspiram tanta confiança que o que fazemos se torna leve mesmo. Ah, que legal! Muito obrigada, entrarei em contato. Ótima noite a todos. Pessoal, então, muito obrigada pelo tempo de vocês. Desejo muito sucesso. Quem já esteve com a gente, que continue. Quem não esteve com a gente ainda, obrigado por estar aqui hoje. E vocês estão super convidados e bem-vindos a entrar para a nossa gangue do sono, que a gente costuma falar, que é a gangue do sono. E um beijo, ótima noite, espero que a live tenha ajudado vocês e que se quiserem mandar recadinhos, comentar, eu vou ficar muito feliz de saber o que contribuiu aí e também para saber mais aí sobre a história de cada um de vocês. Tchau, beijo, boa noite!